Algum dia já se imaginou fazendo análises detalhadas de circuitos eletrônicos? Sabia que é possível obter isso em poucos meses e começando do zero? Sabia que os transistores têm esse nome porque são resistores de transferência? Geraldo Lisboa, um excelente eletrotécnico da cidade de Belo Horizonte, começou a ver grandes possibilidades na eletrônica e aliar essa ciência ao seu trabalho do dia a dia de eletrotécnica. Começou tentando aprender através de cursos convencionais ou até do YouTube. E tenta daqui e dali e anota aqui e ali, até que um dos seus professores comentou que a técnica que ele estava utilizando em determinada análise de circuito, ele tinha aprendido com a CTA. Daí o Geraldo teve a ideia de buscar conhecimento diretamente na fonte, visto que aquele professor havia aprendido aquilo na CTA eletrônica. Procurando no YouTube por CTA eletrônica, chegou ao nosso canal e começou a ficar surpreso com a forma de explicar totalmente diferente do que estava estudando. Saudações a todos, eu sou o Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil onde o ensino é definitivo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com amigos e técnicos conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo. Voltando ao Geraldo, ele resolveu dar uma suspensão nos cursos que estava fazendo e se matriculou na CTA no segundo semestre de 2021 e começou a seguir à risca o que a CTA pedia para ter sucesso no treinamento e, claro, aplicando técnicas de estudo que ele mesmo desenvolveu por anos. O resultado disso foi o fechamento do módulo 1 com aproveitamento excelente e terminou agora o módulo 2, março de 2022, também com o mesmo aproveitamento. Mas Mário, ele já era eletrotécnico, então não começou do zero. Daí você se engana, meu amigo. O curso de eletrotécnica engloba parte de elétrica de baixa e alta tensão e projetos de instalações elétricas e, como o próprio Geraldo falou em sua live, que fez conosco algum tempo atrás, viu somente comentários sobre eletrônica, sem nunca ter estudado a fundo. E quando começou a estudar eletrônica conosco, era totalmente cru no assunto. Em pouco mais de 7 meses, terminou o módulo 2 com resultado muito bom e ele sempre destaca como a forma de ensinar da CTA, com milhares de exercícios, traz para ele resultados surpreendentes. Ele gostou tanto do treinamento que passou a ajudar alunos iniciantes e quando eu vi isso, eu convidei para ser um moderador de grupo, onde ele recebe instruções para ajudar melhor aos que estão começando. Mas vamos ver como o Geraldo está em suas análises a partir de uma aula de reforço que fez quando estava terminando o módulo 2. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e marcar em todas para que possa ser avisado de nossas postagens e, claro, compartilhe em suas redes sociais para que possamos estar oferecendo esses treinamentos de forma gratuita. Boa noite, Geraldo! Boa noite, professor Mário. Tudo bem? Tudo ótimo! E aí, tá calor em Belo Horizonte ou não? Sim, deu uma trégua esses dias que choveu aqui uns 2 dias atrás, aí diminuiu um pouco a temperatura, não estava bem quente, viu? É, que bom. Vamos lá? Vamos. Qual que é hoje? Olha, hoje eu estou dando sequência àquela entendimento daquela nossa fonte, kit M23. Kit M23? Isso. Mas não tá nenhum bloco? No 2. Ah,
Ah, não, ele não está no bloco, não. Ele tá só no rendimento. Eu tô na 15, né? Prontinho, tá aí sua fontezinha. Exatamente. É, Nós até falamos um pouquinho dela, né, da outra vez, né, isso. porque eu tinha testado a minha aqui e ela estava dando uma diferença de tensão, mas era porque eu estava alimentando ela com a tensão baixa demais, né? Mas Certo. agora tá tudo ok. Certo. E aí, o que você quer saber? Na minha opinião, assim, quanto mais você entender de fonte, melhor, porque a fonte assim, é a base de tudo. Ela vai estar alimentando aí o circuito, a gente assim que entender como é que funcionam as fontes, já é meio caminho andado, né, pra gente resolver os problemas, né? Tá, você vê que essa fonte aqui, ela não é conversor DC, ela é uma fonte chamada regulada, que Exatamente. já é usada, ainda está sendo usada. Não, os modernos estão tentando colocar tudo conversor DC-DC. Mas toda a base de compreensão é a mesma, viu? Então, entender isso aqui, você tem uma base de 80%, só depois juntar aqui com o chaveamento. Entendeu? Mas essa, na fonte regulada, a compreensão dela é 80% do conversor DC-DC. Então, vamos lá. Mas o que você quer entender especificamente ou você quer uma explicação geral? O que você... Não, mas é uma explanação geral aí, né? Porque aí, a princípio aí, ok, deixa eu só mais ou menos o entendimento que eu tenho aqui mais ou menos, né? A partir da entrada lá de AC, né? Nos 30 volts lá, nós vamos ter a retificação nos diodos aí, retificadores, beleza? Né? Seguindo disso, nós vamos ter esse primeiro capacitor aí que vai estar diminuindo o ripple dela aí, né? Para dar uma estabilidade, né? Esse daqui, na verdade, ele vai quase tirar o ripple da fonte. Bom, se ela não tiver consumo algum, quando você coloca o osciloscópio aqui, a tensão praticamente é contínua. Mas, se houver um consumo, ela vai começar a ondular. Você sabe me dizer de quanto é essa ondulação? Quantos hertz é essa ondulação? Geralmente essa frequência aí ela é de 120 Hz, né? Na saída aí. É uma retificação em onda completa, né? Exatamente. 120 Hz, exatamente, maravilha. Então esse capacitor vai fazer a filtragem. Beleza. E o C2, você sabe me dizer para que serve? Eu imagino que ele vai estar aí, né, nessa posição aí, servindo de um filtro, alguma coisa assim, né? Acoplando esse negócio aí, né? No resto do circuito aí. Dá para somar esses dois capacitores para ver quanto dá? O valor, ó, 470 microfarad com 100 nanofarad. Você sabe que o 100 nanofarad entraria aqui, né? 470,1 microfarad. Vamos lá. Reparou nesse detalhe? Que esse aqui, esse está em paralelo com esse, se eu somasse pura e simplesmente, daria 470 micro,1. Exatamente. Que é o 100 nano, né? Mas dá alguma diferença esse 100 nano? Coisa estranha, né? Eu acredito que de repente ele seria aí para... realmente não sei não. Estou para inventar aqui, eu prefiro não inventar. O eletrolite tem uma grande capacitância, então ele vai ter uma capacidade de armazenamento de cargas muito grande. Então ele consegue, quando a fonte está falhando, ou seja, não coloca tensão aqui, quando está caindo a tensão, ele é o responsável por fornecer cargas para a parte da saída, certo? Correto. Só que ele é feito baseado num processo de eletrolítico dentro. As placas, elas são separadas por uma folha fininha que, quando polarizada, ela cria um óxido e aí cria a isolação entre as placas. Por que isso? Para conseguir as placas muito próximas, porque quanto mais você aproxima as placas, maior é a capacitância, né? Só que como ele é enrolado dessa forma, ele acaba criando um efeito de indutor.
Então ele filtra as frequências baixas, mas quando vem ruídos aqui na malha, ele não consegue absorver, ele não consegue absorver por causa dessa forma que ele foi construído, enrolado. E aí ele não absorve as frequências altas. Esse aqui, apesar de também ser às vezes feito enrolado, é muito pouca coisa enrolada. Então a parte de indutância sempre existe, bem menor, mas né? é mínimo, né? 1000 vezes mais baixo a parte de indutância. Então o que vai fazer esse capacitor? Vai absorver esses ruídos de alta frequência que o capacitor eletrolítico, devido à sua construção, Deixa passar, né? não ao valor e sim ao tipo de construção, não deixa passar adiante. Ele vai dar uma absorvida nessa alta frequência. Entendeu? Então nós temos aqui, normalmente, conversores DC-DC ou fontes comuns, seja o que for, você vai ver sempre o eletrolítico acompanhado de um capacitor ou de 100 nano ou de 220 nano. Isso é muito comum. Entendeu? Sim. Mesma coisa aqui, ó, mesmo efeito. Não, ok. Beleza. Aí essa tensão retificada e filtrada vai entrar aqui no transistor tipo 122, que é um Darlington, transistor que tem 2 transistores internos. Por quê? Porque eu não conseguiria excitar esse transistor, que é de potência, por um resistor de valor tão alto diretamente, porque os ganhos do transistor de potência, eles são baixos. Vou dar um exemplo. Um transistor de potência, ele tem ganhos que variam de 20 a no máximo 50. Então aqui, se eu fosse calcular a corrente que circula para cá, quer calcular aí? Vamos calcular. Vamos dizer que aqui entra 30 e eu quero 40 e vamos para a tensão máxima da fonte, que é 30. Certo. Então vamos dizer que nesse aqui nós temos uma queda de tensão de 7 volts. 7 volts, calcula aqui com um resistor de 3,9K, qual é a corrente circulante por aqui? 7 dividido 3,9. 3.900. S3. A corrente aí vai dar 1 mili. 1 miliampere? 1 miliampere. Não dá. 1,79. Ah, tá. 1,79 miliamperes, certo? Isso. Ou 0,0017 amperes. Legal. Aí você multiplica isso. Vamos pegar o ganho mínimo 20 vezes 20 dá quanto? Esse 0,0017 vezes 20 dá 0,03589. 35 miliamperes. Só que eu quero aqui no mínimo 2 amperes. Caramba, e aí? Ah, é que esse aqui dentro dele não está mostrando, mas ele tem 2 transistores, na verdade. Entendeu? Correto. Esse aqui é menor, ele tem um ganho aí, vamos dizer, de 100. E esse aqui um ganho de 20, que é o de potência mesmo. Dentro do mesmo invólucro tem isso aqui. Coletor, base e emissor. Aí se você pegar essa corrente agora, multiplica por 100, dá quanto? Dá 3,5. Olha, já daria a corrente que eu quero. Só que, claro, ele é um transistor pequeno, não aguentaria. Ah, eu ainda tenho esse aqui. Ah, vai dar uma corrente absurda? Não. Eu só quero dizer que o Darlington, ele chega a dar ganho de 1000 vezes. Tá. Claro, se eu multiplicar aqui, ó, 20 vezes 100, vai dar 2000. Claro que não é isso. Ele provavelmente aqui tem 50 e aqui tem 20. Ou aqui tem 10 e aqui tem 100, não importa. Aí você multiplica, vai dar ganho de 1000. Então esse transistor TIP 122, ele tem aí um ganho de 1000. Ou seja, você consegue tranquilamente, com um resistor de valor alto, pega essa corrente e multiplica por 1000, que é 0,0017 vezes 1000 dá 1,7 aí. Olha só, perfeito, 1,7 amperes,
o resistor está perfeitamente calculado para isso. Quando você chegar em 30 volts, 40 na entrada, queda de 7, aqui é um pouquinho mais de 7, tá? Se você calcular, aqui vai dar 30, aqui vai dar 30,1, no máximo de corrente, 1,2 amperes, vai dar 31,2. Mais o diodo, então vai dar 32, aproximadamente, né? 32 para 40, então são 8 volts. Olha só como isso foi bem calculado. 8 volts de queda vai dar uma corrente aqui final de 1,8 para 1,9. Isso mesmo. Exatamente. Certo? Vezes 1000, que é o ganho desse Darlington. Diodo aí na base do que? Para garantir o 06 aí, né? Não, esse diodo aqui, ele só foi colocado aqui para... tá pelo divisor de corrente. Se houver um curto aqui, no Darlington, ele destruiria o Q3 na hora, né? Destruiria. Aí então como o diodo fica positivo ou negativo, ele não vai gerar corrente alta aqui e vai proteger o Q3, entendeu? Então ele está com proteção do amplificador aí. Exatamente, do amplificador de erro, isso mesmo. Qualquer coisa que acontecesse aí, um curto ou uma coisa, ele vai barrar e não vai afetar o acionamento aí. Isso mesmo. Não, beleza, tá ficando bom o negócio. Tá ficando bom o trem. O trem tá ficando bom. O trem tá ficando bom. Tá ficando bom. Ok, né? Fez a filtragem, o protetor tá ali do QO3, que é o diodo. Ok, tranquilo. Esse C5 aí... Eu sabia que você ia nele. Eu sabia. O C5 aqui. Ele tá para aquele negócio de estabilizar a tensão, não deixar ela baixar muito nem subir, não é isso? Ou tá só de filtro mesmo? Não, ele na verdade, ele é um filtro, ele mata altas frequências, só que ele é um filtro ativo, de altíssimo poder para matar alta frequência. Quer ver só? Vamos dizer que tem um ruidinho que ainda passou aqui, tá? Sim. Que ainda permaneceu, porque ele é intenso. Aí esse ruidinho vem para cá. O que é um ruído? É uma variação muito rápida, ela é positiva e negativa. Em relação ao quê? Em relação à tensão que está aqui. Atenção, exatamente. Então vai positivo e negativo. Quando ela for positiva, a tendência, como o transistor vai responder, ele responde a megahertz, né? A tendência do coletor da tensão é cair, né? E cair de forma amplificada. Então na base tem um pequeno ruído, pequeno, vai aumentar muito lá. Só que ele aumenta. Para evitar isso e haver um corte da alta frequência eficaz, olha o que vai acontecer. Esse capacitor que está aqui, que está colocado aqui, vamos dizer que eu ajustei para 15, aqui vai dar mais ou menos uns 17 volts, nesse coletor está 17, eu estou arredondando tudo, tá? Sim. 17 volts. E aqui eu tenho quanto de tensão? Aí 1,2. 1,2 volts. E na base? Na base 1,8. 1,8 volts. Maravilha. Qual é a tensão sobre o capacitor? Vai estar com 17, 1,8, vai estar aí, vai mais ou menos 17, 18 por aí. Não, sobre ele? 1,8, aqui tem 17, dá 15. Dá 15,2. Isso, sobre o capacitor dá 15,2, ou seja, ele está carregado com uma tensão de 15,2. Agora, olha o que vai acontecer com respeito ao ruído. Eu tinha falado que primeiro, eu vou pegar aqui uma das partes do ruído, tensão subiu, ou seja, ele tendeu a incrementar a tensão na base. Se eu incrementar a tensão na base, não vai haver mais polarização no transistor? Correto, vai. Se te acontecer isso, a tendência no coletor é cair com nível maior, não é? Exatamente. Só que se cair aqui no coletor e o capacitor está carregado,
ele vai... Ele mantém, vai jogar lá, ele né, mantém a tensão, ele mantém a tensão sobre ele. Então aqui caiu, a base também cai. Ó, caiu no coletor, cai na base também. Então cai na base, poxa, tendeu a subir, mas imediatamente o capacitor colocou aqui, resultado, aqui na base praticamente não aparece o ruído, que devido a essa realimentação instantânea do coletor para a base. Então ele é um filtro... Para manter estável a tensão na base aí. Não. Essa variação, né, de isso, polarização de alta frequência, tá? E a mesma coisa, se esse ruído tender a cair a tensão, menos corrente, aqui tende a subir. Se tender a subir, ele também vai jogar um positivo aqui e não vai deixar praticamente variar. O ruído praticamente é morto aí, com essa eficacíssima, super eficaz realimentação negativa do coletor para a base. Por que negativa? Porque se opõe, tá vendo? Tenta subir, aqui vai cair, realimentou. Então tenta se opor aos ruídos, às variações do ruído. Fácil, né? Não, é assim, quando, né, você vai levando, né, para esse lado de análise, mais detalhe, né? Por que ele está? Não, é só para evitar o ruído. Mas quando você entra no detalhe, não, ele tem X de carga aqui, se aumentar um pouquinho, ele vai, né, se opor, vai tirar um pouco, aí fica mais clara a situação, né? É assim, é o que eu falo, a gente tem que, pelo menos, entender o funcionamento do componente, né? Que aí, você entendendo o funcionamento dele, aí como ele vai atuar, né, e onde ele está, que aí fica mais fácil de entender. Isso. O que mais queres saber? Não, que aí, ok. Não, beleza, esse ponto aí ficou claro. O D6 e D7 eles estão aí para fazer a referência, né, de tensão lá para do erro aí, ok. Isso. Beleza, que o R8, RV1, E7 estão aí para fazer a amostragem, né? Tá aí para regular, né? Mínimo e máximo da tensão aí, ok. Isso. No Q2 aí, nós falamos da outra vez que ele tá aí para fazendo um divisor de corrente, né? Com esses resistores aí, não é isso? Divisor de corrente. Controle de corrente, exatamente. Eu mereci um pouquinho de explicação disso aí, mais detalhe. Os valores aqui, quanto dá de equivalência entre um R, um R e um R em paralelo? Vai dar? 0,333, né? 0,3, isso, 0,33. E ele está, deixa eu colocar aqui na posição certa. Vamos dizer que a tensão de entrada do transistor, esse aqui está aqui, depois entra no resistor. O resistor você acabou de falar que é 0,33, né? Isso. Aqui eu tenho a base de um transistor. E aqui eu tenho o emissor do transistor. O que vai acontecer? Quando circula uma corrente, vai haver uma queda de tensão. E quando essa tensão chegar a 0,55 ou quase 0,6 sobre esse resistor, eu vou polarizar esse transistor. Sim. E esse transistor sendo polarizado, devido à queda de tensão que vai surgir aqui, que é 0,6, vai acontecer que o resistor que polariza esse transistor e que consegue gerar a corrente de 1,8 amperes, a corrente será desviada para cá, para a saída. E se eu tender a aumentar em relação a 1,8, gera essa queda. Então, em vez da corrente vir para cá, ela será desviada para cá.
Em vez de vir para cá, será desviada para cá. Então o que vai acontecer? Não vai nunca passar de uma corrente de 1,8. E se tender a passar, na verdade a tensão de saída cai. Olha que interessante, ela cai. Por quê? Porque eu estou desviando a corrente e não consigo manter mais a tensão. Porque para eu manter a tensão, por exemplo, vamos fazer os cálculos aqui. Aqui eu falei que eu tenho uma RL, uma carga, que dá, vamos arredondar, 2 amperes, certo? 2 amperes em cima de 30 volts, qual o valor desse resistor? Dá 60 ohms aí. Não. 30 volts, tem 2 amperes, tem que ser a metade, né? É 30 dividido por 2, que dá? Dá 15 ohms. 15 ohms, isso mesmo. 15 ohms, e aqui tendo 30 volts, e aqui 40 volts, qual tem que ser o valor de resistência desse aqui? Então sobre ele está com 10 aí, né? Isso. Ele vai estar aí 5 mais ou menos, né? 5 ohms? Isso. Aqui tem 10, aqui tem 30, isso mesmo. Essa resistência aqui interna é igual a 5 ohms. Então, olha só. Para manter os 2 amperes, ele tem que ter 5 ohms, mas não vai conseguir abaixar. Quer ver? Ó, se eu quisesse 3 amperes aqui, significa que esse valor de resistor abaixou mais ainda, né? Exatamente. Abaixou para 10 ohms. 10 ohms. Só que se esse aqui tentar abaixar a resistência também para manter a tensão em 30, vai ultrapassar o valor aqui da corrente. Não vai conseguir. Por quê? Vai polarizar esse. Então eu não deixo mais corrente entrando aqui. Vai vir para cá. Mas a drena aí... E aí, o que vai acontecer? Se ele se manter com 5 ohms e aqui abaixar 15, 10 ohms, a tensão vai cair. Entendeu? Porque ele não vai sair desses 5 ohms. Sim. Aí, ó, vai diminuindo essa resistência e a tensão vai caindo. Mas você fala, ixi, mas vai diminuindo a resistência? Vai diminuindo a resistência, mas não sai a corrente, não aumenta em relação ao ponto. Não aumenta, manter aí, né? Só vai lá, assim, parece que caindo lá essa corrente lá, ele pode deixar, assim, de atuar na plenitude dele, ele vai perder um pouco, né? Exatamente. A potência dele lá, mas né, a corrente lá em cima vai se manter da mesma forma, né? Isso, não vai conseguir manter, quer dizer, drenar uma corrente maior que a carga está pedindo aqui na saída. Então, aqui eu calculo qual é a corrente máxima que eu quero para essa fonte. Legal, né? Nossa, não, ótimo. Não, tranquilo. Aí, ok, eu acho que com isso aí, eu acho que deu para fechar. Fechou? Então, esse outro R9 tá só para fazer a corrente do LED aí, ok. Né? Mas você viu que o LED varia de brilho, né? Exatamente, né? Porque ele vai estar aí com 400 micro aí 400 micro aí na mínima e mais ou menos 6 pouco na máxima aí, né? De corrente. Isso. Você sabe que tem um módulo digital para medir tensão igual de multímetros a LED. Sim. Você conhece? Já viu? Não, eu já ouvi falar, mas nunca vi não. Então, você pode adaptar aqui nessa fonte e ele vai indicando a tensão certinha que você tem na saída. Em vez de estar medindo com o teu multímetro, ele já vai indicar por LEDs a tensão. Acho que eu sei. Módulo de voltímetro, quer ver? É chamado, deixa eu ver aqui, voltímetro. Não, eu inclusive acho que até tem deles aqui. Ah, é? Ai, que beleza. Muito da mão, olha lá, mas eu tenho dele. Olha como é que ele é. Ele é assim, ó. É isso mesmo, tem sim. Olha lá. Tem. Ele tem corrente, indicação de corrente e indicação de tensão. Exatamente. Então é legal pra caramba. Custa R$35, não é caro, né? Dá pra você fazer uma análise, né?
mais adequada como é que está funcionando a sua fonte aí, né? Exatamente. Com a carga e com tudo que está acontecendo com ela. Você vê que legal? Super bacana, né? Ainda tem luz, ainda a corzinha diferente dos LEDs, um azul e outro. Não, eu tenho vermelho. sim. Eu tenho desse. Então, isso aí é para o pessoal poder adaptar nessa fonte e já fica uma fonte praticamente profissional, com indicação de saída e corrente também, que tá ocorrendo. Legal. Não, ok, muito bom, muito bom. Muito bom? Muito bom, professor. Acho que, assim, igual eu falei para o senhor, acho que se conhecendo com mais propriedade o funcionamento das fontes, aí já é meio caminho andado para você resolver. Sim. Além disso, dentro dela já tem praticamente todos os componentes que a gente vai achar por fora aí, né? Porque vai dar sequência aí em qualquer outro circuito. Aí você fazendo esse entendimento já vai servir de uma base muito forte para frente. Muito boa noite, viu, Geraldo? Muito obrigado aí pela... Foi eu que agradeço, senhor. Pela gravação. Um bom final de semana aí. Você também. Para o senhor, para a família, tudo de bom aí. Você também, querido. Incríveis as análises do Geraldo, não? E isso somente com poucos meses de estudo em eletrônica. Você pode ficar como ele ou quem sabe melhor, estudando na CTA Eletrônica, que te dará um curso baseado no que há de mais moderno em análise de defeitos e projetos, e tudo feito de forma muito simples e eficaz. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o destaque que o Geraldo deu em sua live sobre formação profissional, que vai muito além de uma pessoa desejar apenas ser um bom técnico. Vou discorrer abaixo um pouco do que é isso. O que é um bom profissional? Será aquele que tem uma teoria fantástica e resolve praticamente todos os problemas? Será aquele profissional dedicado que não tem hora para parar de trabalhar e quebra qualquer galho? Será aquele que consegue fazer seu trabalho bem feito e no tempo especificado? Definir um bom profissional é muito relativo, pois se tomarmos como exemplo um técnico que tem conhecimentos fantásticos e até uma grande experiência, não significará que ele venha se dar bem em uma empresa. O profissional que atrasa o serviço, mas também não tem hora de parar até que esse esteja terminado, também não será uma boa solução. O bom profissional é aquele que consegue fazer seu trabalho no tempo especificado, não comprometendo o serviço de terceiros ou da empresa. Quanto à sua capacitação técnica, definirá apenas se esse serviço a ser executado poderá sair um pouco mais rápido e, quem sabe, com maior qualidade. O bom profissional tem que ter a capacidade de dimensionamento do trabalho que deve ser executado, prevendo não só o tempo gasto para a feitura do serviço, como os contratempos que poderão ocorrer. Um serviço sem dimensionamento de tempo prévio acaba fatalmente comprometendo outras tarefas que se acumulam, gerando uma pressão dos prazos de entrega, atrasando todo o conjunto e comprometendo o resultado final. Assim, podemos definir o bom profissional como tendo 3 itens básicos: alta capacitação técnica, conhecedor da teoria envolvida nos equipamentos que manipula; atualização constante, fazendo da teoria a ferramenta fundamental que irá gerar rapidez e qualidade; raciocínio, que é a capacidade de solucionar com lógica os problemas que vão aparecendo. Não é um item fácil de adquirir e dependerá de uma série de fatores que acompanham a vida deste profissional. E isso desde pequeno, considerando inclusive sua alimentação, educação moral e a indagação dos porquês de tudo. E terceiro, a organização, e é o item principal que definirá o sucesso desse profissional, considerando que ele tenha alta capacitação técnica e raciocínio. A organização poderia ser definida como a perda de tempo inicial
no instante em que é planejado o tempo que será gasto em um serviço e que muitos acham desnecessária, mas que controlará todo o processo definindo prazos e responsabilidades. Nesses quase 40 anos de treinamento de pessoal, me deparei com técnicos com teoria e poder de raciocínio fantásticos, que aparentemente seriam a tábua de salvação de qualquer empresa. Mas todo sonho vem abaixo quando falta o terceiro item e aparentemente o mais simples: a organização. Nestes tempos atuais, a conscientização por um trabalho racional se torna o item fundamental que determinará ou não a sobrevivência deste ser em extinção, o bom profissional de eletrônica. Mas agora vamos ver análises muito interessantes em uma área que é um verdadeiro tabu para os estudantes: os circuitos com potenciômetros, e estes colocados em circuito de corrente contínua, trabalhando em conjunto com outros resistores. E agora não é mais o Geraldo, e entra em cena nesta aula de reforço o Odair Almeida Barbosa, da cidade de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Brasil. Apesar de parecerem simples, essas análises confundem um pouco, pois o potenciômetro se divide em dois resistores independentes e que assumirão valores de resistências ômicas opostas, ou seja, quando ajustado o cursor do mesmo, uma resistência diminui do centro ao extremo e outra aumenta do centro ao outro extremo. Opa! Não esqueça de dar o seu like. E então, senta o dedo aí e vamos às análises do Odair. Boa noite, Odair! É M1 33. Questão 33. M1 33 e questão 33? Isso. Ok, vamos. Então vamos lá. Cursor no centro. Tem corrente andando por aqui, Odair? Tem corrente circulando? Tem. A corrente por aqui? Tem, descendo, né? Descendo? Mas de onde para onde? Para poder ter corrente, tem que ter uma diferença de potencial entre esse ponto e esse. Mas esse ponto está ligado aqui. E esse é o mesmo ponto que não está ligado a nada. Então não tem corrente, concorda? Ah, tá. Então ela... Corrente. Tensão tem, não tem corrente. Ah, tá. Tá. Então o que nós temos? Ó? No mais 9, você vai ter que redesenhar assim, ó. 50K para cima. E 50K para baixo. E aqui o potenciômetro. Depois, mais um resistor de 100K. Como não está ligado a nada, é apenas um ponto. Ali, junto com aquele lá. Então, o que você faz? Verifica os valores, 2x, 1x, 1x. 9 volts dividido por 4. Que dá? Dá 2. 2 metade de 9 dá 4,5, metade de 4,5, 2,25, né? 2,25. Isso, então aqui dá 2,25 volts e sobre esse aqui também 2,25 volts. E claro que aqui vai dar quanto de queda de tensão sobre esse 100K? Aí é 50? Como? Não, a metade, 4,9 volts. 4,5 5, a metade de 9 Isso, volts. exatamente. Exatamente. Então aqui, ó, já vai dar para definir a tensão. A tensão aqui, você tem que pegar 9 e subtrair 2,25, que dá quanto? 6,75?
6,75 volts no cursor, que é esse ponto aqui, ó. E logo abaixo é esse ponto aqui, debaixo do potenciômetro. Quanto está aqui? 4,5. Isso, 4,5 volts. É isso aí. Maravilha. Qual é a próxima? Vamos lá na próxima. É a 35. Mesmo módulo 33, questão 35. 35, vamos ver. Bom, aqui como o cursor está ligado nesse ponto aqui, quanto é aqui? 9 volts. Pronto. E aqui como eu tenho um resistor de 100K e outro de 100K, quanto é aqui? 4,5. Essa já foi fácil, hein? É. Essa foi maceta. A outra, essa foi boa. Essa foi fácil. Essa foi mesmo. Então vamos adiantar aqui, tá? Tá bom. O que Vamos mais? lá. Questão 39 agora. O que eu faço com o defeito? Eu vou fazer as verificações das tensões. Bom, vamos aqui para facilitar, 6 volts, um resistor de 100K. Essa questão é qual mesmo? Perdão. Essa é a 39. 39, tá. 100K. Aí depois eu entro aqui no resistor de 50 e no outro pedaço de 50. E aqui na massa. E aqui está dizendo que eu tenho 0,8 volts. Isso quer dizer que eu tenho uma queda de quanto aqui? 0,8, não é? Zero. Não é? 0 volts? Não. Quanto eu tenho aqui de queda? 0,8. 0,8. 0,8 volts. Quanto eu tenho aqui de queda? Para cima, 0,8 também? 0,8 para 1,5 dá... Nesse caso fica o 0 mais o... Não, é o 1,5 menos 0,8? É, normal, é 1. Se aqui tem 0,8 é 0,7? 0,7. Aí você fala, ih caramba, dois resistores iguais têm quedas diferentes. Mas até aí o multímetro pode te apresentar uma pequena diferença, nada demais. Aí você vem para cá, quanto tem sobre esse aqui? Aqui está com 1,5, marcando 1,5. 4,5. 4,5 volts. Bom, 50K e 50K praticamente a mesma tensão. E num resistor de 100K, você tem 4 volts e meio. Quantas vezes 4 volts e meio é maior que 0,8? 5. 5, 5 Cinco vezes? 40, 5, pouco um pouquinho mais de 5 vezes, né? Vamos colocar 5,5, 0,5, vamos colocar 5,5 vezes, 5 vezes 8, 40, 5,5 vezes. Então eu pego 50K e multiplico por 5,5, porque a tensão aqui é 5,5 vezes maior que essa. Dá quanto? 50 vezes 5 mais 250, 275? por aí, 275K. Legal. Então, alterou? R1 alterou para 275K. Isso mesmo. Boa. Fácil, né? Pode, faço. Vamos para outra. Está atrasado hoje. Pode falar. Agora essa é a 39. Vamos para 41. 41.
Ver se vai dar tempo. Senão nós podemos deixar para a próxima. Não, vai dar tempo sim. Vamos lá. Temos um resistor aqui de 100K e temos aqui embaixo, mas aqui sai o cursor, né? Nesse ponto aqui. Mas também tem 100K aqui embaixo. Olha que está dizendo que aqui tem quanto daqui até aqui? 0 volts. Não. Quanto está dizendo que tem? Ah, tá. É 6 volts? 6 volts. E daqui até aqui está dizendo que tem quanto? É 6 volts novo? Hã? 6 volts? Se aqui tem 6 e aqui tem 6, qual é a diferença de potencial sobre R1? 6 com 6? Não. Tá 0? De um lado tem 6, do outro lado tem 6. Qual é a diferença de potencial sobre o R1? 0. 0. Mas já tá bem dito já, né? Qual o defeito? É P1. P1 tá em curto? Em curto? Curto não, aberto. Ah, olha lá a diferença, hein? P1 aberto, isso mesmo. Aberto, a diferença é infinita, né? P1 aberto. E agora qual? 42. Questão 42. Vamos lá, de novo, redesenha tudo. Desse lado aqui na primeira parte do potenciômetro, segunda parte do potenciômetro, cursor e o outro resistor aqui. Aqui nós temos 50K, 50K, 6 volts e aqui 100K. Aqui é 0 e 0. 0 de um lado, 0 do outro. Qual é a queda de tensão? 0. Aqui nós temos 0 de um lado e 6 do outro, que é 6 aqui. Qual é a diferença de potencial sobre esse? 0 para 6 volts? 6 volts. E aqui tem 6 e aqui tem 6. Qual é a diferença de... 0 volts. 0 volts. O que está acontecendo? O cursor aí tá com o 50K tá dando uma diferença enorme aí. O lado de baixo do potenciômetro tá com o quê? Tá aberto. Aberto. Toda a tensão está sobre ele. Ele está aberto. Isso mesmo. Bom. Que bom. Que mais? Essa foi a 42, 43. 43 nós temos. Não esquece que sempre tem que redesenhar. Se não redesenhar, nem eu mato. Então, essa aí que é a dúvida que eu tinha, porque eu não sabia que tinha que redesenhar, né? Tudo. Aí eu vi os vídeos, falei, não, vou ter que pedir aula para entender. Tudo você tem. Agora tá sendo mais fácil, porque eu vou montar de novo o Isso. circuito, né? Aí, aqui tem 100K. Aqui tem 100K. Aqui está dizendo que tem 0 volts. E aqui está dizendo que tem 0. Aqui está dizendo que tem 6. Bom, 0 e 0, qual é a queda de tensão nesse de baixo? 0. 0. 0 para 6, qual é a queda de tensão nesse de cima? 6 volts. Já? Já o quê? Resolvi. Já resolveu? Qual é o defeito? P1 aberto? Exatamente, P1 aberto, isso mesmo. P1 aberto. Vamos lá, a última agora. 40
44. 44 nós temos 6 volts, um resistor completo aqui, ó, de 100K e outro aqui embaixo de 100K. No meio aqui nós temos 6. Aqui nós temos também 6. E aqui 6. Então vamos ver. Sobre R1 tem quanto? 0. Não, 0. 6 tem 6 volts. 6 sobre ele. E nesse aqui tem quanto? 6 para 6. 0 volts de queda. Já matou. R1 aberto. Tá vendo que é desenhar é melhor, Depois que monta assim, fica claro. Fácil, né? Fácil, depois que monta, cara. Porque assim, do jeito que ele tá olhando a questão, assim, é meio complicado, porque o zero tá embaixo. Depois, na hora que monta, ele inverte o contrário e aparece o resultado na hora. Isso mesmo. Bem prático isso aí. Agora que eu entendi. Mas tá rolando, professor. Obrigado pela... É isso aí? Ciência. Só isso? É isso aí. Ó. Maravilha, Odair, maravilha. Um grande abraço, viu? Muito boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Mas, Mário, esse tipo de matéria com potenciômetro é ministrada no módulo 1. Isso mesmo, e na verdade até parece complexa, mas nada mais do que interpretação de 2, 3 ou mais resistores em série. E veja que a sequência de exercícios permite que o aluno possa desenvolver os conceitos de forma crescente, pois primeiro vem o dimensionamento de resistores e potenciômetros, os mais simples possíveis, e logo em seguida a análise de defeitos nestas mesmas malhas simples. Na sequência, os circuitos vão aumentando tanto em dimensionamento quanto em análise de defeitos, e desta forma o estudante vai pegando firmeza nas análises gerais e obtendo aproveitamentos excelentes, colocando assim tijolinho por tijolinho nesta construção que o levará a ser um especialista em análise de defeitos e projetos. Por hoje é só, pessoal, mas não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino de eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E você compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Vamos fazer desse Brasilzão um celeiro dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração de vocês.